Querido Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos por esse Shabat de descanso e clamamos ao Senhor que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abençoe a minha vida e que saiamos hoje daqui sabendo um pouco mais próximos do Senhor, da palavra do Senhor e da verdade que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Não vamos até 12:10. Fica tranquilo. Senhores, hoje a gente tem como o irmão Francisco falou, Parashá Vayakhel, junto com a Pekudei, onde a gente encerra o livro de Êxodos. E antes da gente entrar na Parashá, partilhar com vocês que há 20 e poucos anos, quando a gente começou o estudo recorrente da Torá, a cada sábado, ainda, né, em outras congregações, e sempre me pareceu muito difícil, aquela época, como que a gente conseguia tirar de um texto que às vezes parece um texto comum, igual dessa Parashá, um texto que vai falar da construção da arca, da construção do óleo aromático, construção do tabernáculo, das tendas, enfim. Nem sempre algo palpável, diferente de uma história, onde você tem às vezes mandamentos. E com o tempo, os anos foram passando, e a gente vai vendo que tem uma riqueza tremenda, tremenda. Então, se você não é acostumado com esse estudo da Torá, eu incentivo a vocês, estudem, porque tem muita riqueza de conhecimento. Uma Parashá como essa, relativamente em torno de uma história simples, um período curto, a gente pode passar aqui, tem ensino para a vida inteira, pode ter tantas quantos sábados estudando Pekudei, Vayakhel, que tem ensinamento, tem riqueza demais dentro daquilo ali. Então, falo isso para incentivar cada um de vocês, estudem. Hoje tem material disponível, tem bastante livro, tem bastante material na internet, bastante material escrito, bastante material no YouTube. E há sempre uma preocupação. Nem tudo que a gente ouve é bom, nem tudo aquilo que a gente busca para estudar vai contribuir de maneira favorável para a gente. Como a gente saber, então, que aquilo que a gente está estudando é bom ou não bom? Eu acredito que a gente tem duas grandes ferramentas. A primeira delas é o nosso irmão, não é isso? É exatamente ler, estuda, senta com o irmão e vamos conversar, vamos bater papo, vamos discutir sobre aquilo. O seu irmão vai te ajudar. Falar, esse negócio não está legal, isso aqui, isso dá para aplicar. Enfim, essa relação, essa conversa com o irmão, ela é importante. E para nós, a gente tem uma ferramenta muito mais forte do que só estar com o irmão. Na verdade, nós temos duas ferramentas. Uma delas é o Espírito Santo, que é Ele quem vai testificar no nosso coração aquilo que a gente está estudando. Afinal de contas, o Espírito Santo veio, entre outras coisas, nos foi dado para que a gente pudesse realmente estar tendo poder para cumprir a palavra de Deus, o poder para estar estudando, Ele está nos ensinando. E quando a gente está com os nossos irmãos, quando tem 2 ou 3 reunidos, o que acontece, gente? Yeshua nos ensinou, está lá no meio. Aí está no meio para deixar feliz, está lá no meio para a gente se alegrar, amém, também. Mas está lá no meio para nos ensinar e nos ajudar a estudar essa palavra e testificar no nosso coração como nós devemos andar, tá bom? Bom, da Parashá, de maneira bem resumida, ela abre no capítulo 35, trazendo orientações sobre o Shabat, e depois ela fala sobre a preparação para a construção do tabernáculo, ofertas para a construção do tabernáculo são levantadas, chama-se Bezalel e Aholiabe, uma história
muito bonita, como Deus capacita Bezalel e Eliabe, que são os líderes, os artífices líderes da construção do tabernáculo. Aí vem trabalhando a construção da arca, a construção da mesa da proposição, confecção do altar do incenso e de todos os objetos que compõem o tabernáculo. Tem uma parte interessante onde Moisés faz toda a prestação de contas do tabernáculo, né? Então, tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata, tantos quilos de madeira. Então, também nós temos ensinamentos importantes nessa prestação de contas que Moisés faz. Passa pela a vestimenta dos sacerdotes e a finalização do trabalho, coloca o tabernáculo em pé e a nuvem de glória enche o tabernáculo. Então, do capítulo 35 até o final de Êxodo, ele vai trabalhando todos esses pontos. Obviamente, a gente não consegue passá-los todos aqui. Então, algumas partes a gente quer trabalhar com vocês, mas a primeira delas, eu quero trabalhar com base de um texto do Novo Testamento que está muito próximo e alinhado a esta paraxá, e com base no que o David Ster, membro da congregação do Shula, já bem idoso, né, isso esteve no Brasil há alguns anos, não sei se alguém teve a oportunidade de estar com ele lá em Belo Horizonte, um estudioso, um dos pioneiros também nessa visão de restauração, um judeu, nascido nos Estados Unidos, mas residente em Israel há longa data, membro da congregação do Shula e amigo, ensina lá desde longos anos, autor do comentário judaico do Novo Testamento. Então, com base nos escritos que ele fez de Hebreus 9, é que eu quero começar esse trabalho com vocês, tá bom? Hoje, então, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Hebreus 9. Por que Hebreus 9? O autor de Hebreus, ele pega nos capítulos de 9, do começo do capítulo 9 até o verso 18 do capítulo 10, e ele faz toda uma contextualização com base nos elementos do tabernáculo, com base nos elementos do templo, para mostrar para quem, gente? Aos judeus messiânicos, né? O livro de Hebreus foi feito para eles, para mostrar para esses judeus que estavam entendendo que Yeshua era o Messias, de que tinha um sacerdócio e um sacrifício melhor, que o sistema sacerdotal implantado no templo, implantado no tabernáculo, ele foi melhorado e ele foi efetivamente substituído por um sistema sacerdotal inaugurado pela pessoa de Yeshua, tá ok? Então vamos estudar um pouquinho isso daí e a gente vai fazendo a correlação com os elementos do templo, como o próprio autor de Hebreus vai fazendo. Tá ótimo? Eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 5, de Hebreus 9. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erigida, chamada lugar sagrado. Nela estavam a menorá, a mesa e o pão da proposição. Atrás da segunda paroquete, cortina, estava a tenda chamada lugar especialmente sagrado, ou lugar santíssimo, ou santos dos santos, onde se encontrava o altar de ouro para a queima de incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, feitas de pedra. Acima dela estavam os querubins que representavam a glória, a Shekinah, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Bom, o que a gente tira desse, rapidamente? Tanto o tabernáculo, que é a porção que a gente está estudando, né? Há duas porções atrás, Deus deu a instrução. Nessa porção de hoje, Moisés executa aquilo que Deus falou, né? Algumas semanas atrás a gente viu Deus falando com Moisés: Moisés, construa uma tenda assim assado,
faça uma menorá, um candelabro assim assado, vai preparar um óleo da unção usando esses e esses elementos. Na porção de hoje a gente vê essas coisas sendo feitas. Tanto na Mishnah, no Mishkan, que é o tabernáculo, quanto no templo, basicamente eles tinham uma área externa, né, um pátio que era aberto a todos. A gente tinha uma primeira cortina, que você entrava no local mais restrito. Nesse local mais restrito, a gente tinha a menorá, a mesa da proposição, os pães, 12 pães em cima dessa mesa, e você tinha o altar de incenso, e você tinha uma outra área mais reservada ainda, ok? Então isso se repetiu tanto no tabernáculo quanto no templo. Se a gente não entender essas coisas, a gente não entende o que o autor de Hebreus está tentando ensinar. Daí a importância de recorrentemente a gente estar estudando o templo, o Mishkan e as paraxás. Bom, eu acho interessante que o David Ster, ele comenta que no finalzinho do versículo 5, Paulo diz assim, porém, Paulo, o autor de Hebreus, que pode ou não ter sido Paulo, porém não é tempo de falar detalhadamente dessas coisas. Ele se lamenta profundamente, né? Porque imagina se ele falasse assim, não, eu vou gastar um tempinho falando detalhadamente da tenda, falando da menorá, mas o autor achou que não era necessário, talvez porque, para quem ele estivesse escrevendo, já estivesse bem consciente do que era detalhadamente essas coisas. Um dia a gente vai ter que perguntar para ele. Bom, no versículo 2, então, a gente vê a menorá, a gente vê a menorá, que é o candelabro, com as 7 lâmpadas, com as 7 pontas, né? A gente vê a mesa da proposição, em cima dessa mesa tinha 12 pães, um pão para cada tribo. Aí vai aqui uma curiosidade, porque tem um link, quando a gente... Yeshua estava ensinando sobre o Shabat, e essa é uma porção que rotineiramente a gente fala do Shabat, porque ela abre falando do Shabat. Quando Yeshua está conversando com aqueles que estão lá instigando ele, porque os discípulos dele estariam lá debulhando uma semente no dia do sábado, aí ele fala assim, vocês não leram lá o que os sacerdotes fazem no sábado? Aí depois ele vai falando, e nem como Davi entrou no templo e comeu o pão da proposição. 2 comentários aí, talvez seja mais direto a gente entender, porque é mais comum a gente saber que os pães eram comidos apenas pelos sacerdotes. Então, quando Davi entra no templo com fome e o sacerdote dá o pão para ele, isso é dito lá. É mais fácil a gente absorver isso daí. Mas o que os sacerdotes faziam no Shabat que fez Yeshua comentar isso daí? Por que Yeshua mencionou os sacerdotes? Vocês não sabem o que eles fazem no sábado? Como violam o Shabat no sábado por conta daquele serviço? Esses pães, os 12 pães da proposição, eles eram trocados a cada sábado. Então eles ficavam 7 dias, a cada sábado esses pães eram trocados. Para você preparar aquele pão no Shabat, o que era necessário o sacerdote fazer? Acender fogo. Mesmo tendo uma orientação expressa para que não se acendesse fogo. Não podia assar pão nas suas casas no Shabat, mas para aquele serviço do templo, o sacerdote o fazia. Por isso Yeshua foi lá e fez essa menção, vocês não sabem o que os sacerdotes estão fazendo? Só um comentário para a gente fazer um link com aquilo que Yeshua falou, né? Então a gente tinha 2 cortinas. É isso, ele vai trazendo, tinha uma área externa, uma primeira cortina e uma segunda cortina para um lugar santíssimo. O autor de Hebreus, ele fala que no lugar santíssimo tinha o altar de incenso, o que não é verdade. Então, alguns críticos falam assim, ele não sabia porque o altar de incenso não estava no lugar santíssimo. Mas a gente vai ver pelo contexto que ele está trabalhando aqui, ele traz à memória que uma única vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo levando exatamente o quê? Incenso.
Tá ok? Por isso o autor de Hebreus contextualiza e coloca esse incenso dentro do lugar santíssimo. E a gente vai ver a importância disso daí. No versículo 5, quero até ler de novo com vocês. Ele fala que da tampa da arca, né, falando que os querubins lançavam a Shekinah sobre a tampa da arca. Aqui tem um ensinamento forte, profundo. David Ster fez uma midrash que eu não achei em nenhum outro local, onde ele junta o texto da Torá, junta com o texto de Romanos e traz um ensinamento riquíssimo que só quem reconhece Yeshua como Messias consegue alcançar a profundidade desse ensinamento. Esse termo de tampa da arca era conhecida por uma expressão chamada assento da misericórdia. E por que assento da misericórdia? Porque a tradição dizia que uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, a tampa da arca era o local onde Deus se assentava e em sua misericórdia perdoava o pecado do sumo sacerdote e os pecados da congregação de Israel, os pecados cometidos por ignorância. Daí entendia-se que a tampa da arca por assento da misericórdia. E esta palavra assento da misericórdia, em hebraico, ela é conhecida como caporete. Assento da misericórdia, conhecido em hebraico por caporete. Essa palavra ela foi traduzida no grego. Na tradução dessa palavra para o grego, ela aparece 2 vezes só no Novo Testamento. Então, caporete, que quer dizer assento da misericórdia, que é o local onde Deus se assentava para dali, em sua infinita misericórdia, perdoar os pecados do povo. Ela aparece aqui nesse texto e ela aparece lá em Romanos 3:25. Vamos olhar lá em Romanos 3:25. Um texto bem conhecido esse de Romanos 3:25. A tradução do David Ster já traz a palavra hebraica, né? Mas é interessante ouvir até se alguém tiver com alguma outra tradução aí, por favor me ajude. Lá em Romanos 3:25, agora sim, Paulo diz o seguinte: Deus ofereceu Yeshua como capará pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Deus ofereceu Yeshua como capará. O que está escrito aí em alguma outra tradução? Propiciação. Amém. Propiciação. Então, essa palavra propiciação foi a palavra encontrada para traduzir do grego a expressão assento da misericórdia, que no hebraico chama caporê, que é exatamente a tampa da arca. O que isso traz para a gente de entendimento? Que aquela tampa da arca era uma sombra das coisas futuras, apontava para as coisas futuras. Daqui mais uma vez a gente quebra aquele entendimento de que sombra é uma coisa ruim. Não, a tampa da arca, chamada caporê, assento da misericórdia, ela apontava para a misericórdia do Eterno, através de Yeshua, o qual, através do seu sangue, que é o que Paulo está ensinando em Romanos, através do seu sangue, perdoaria os nossos pecados. Então, existe uma profundidade de riqueza nesse entendimento do que era a tampa da arca. Porque era importante, inclusive, falar da tampa da arca. Ok? Por isso que aquele texto de João fala que a Torá foi dada por meio de Moisés e a graça foi dada por meio de Yeshua. Quando o João estava dizendo isso, ele não estava excluindo a graça de Deus na Torá,
Mas ele estava dizendo que a graça que era contida na Torá, ela se encontrava em Yeshua. Então a Torá realmente foi dada por Deus, por Moisés, né? Mas a graça que é revelada na Torá, ela vem por meio de Yeshua. É o que o Lucas está falando, né? Antes da vinda de Yeshua, se alguém entendeu isso, deixou bem codificado lá na Bíblia, bem escondidinho. Vamos seguir um pouquinho no texto de Hebreus, a gente lê até o 5, vamos seguir mais um pouco. Com tudo arranjado dessa forma, os Corranins, sacerdotes, entram na tenda exterior do templo o tempo todo para exercer suas funções, mas apenas o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano e sempre deve levar sangue, o qual oferece por si e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Quais eram os serviços que o sacerdote realizava dentro da tenda? Dentro do lugar santo da tenda, onde ele entrava constantemente ali. Era o serviço que Zacarias, pai de João Batista, fazia. Trocar os pães, semanalmente. Diariamente, garantir o óleo para a queima da menorá. Diariamente, garantir que sempre tivesse incenso aceso e queimando, representando as orações do povo diante de Deus. Isso era feito aonde? Não lá no lugar santíssimo, mas no lugar santo, assim que ele passava da primeira cortina, né? Então você tinha uma primeira cortina, que era um local restrito, ali o sacerdote entrava diariamente para poder executar os seus serviços. Bom, no lugar santíssimo já era diferente. Então eu tinha uma primeira barreira, que era a primeira cortina, que se entrava diariamente. No lugar santíssimo, não era diariamente. Tinha uma série de restrições, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Em qual dia que ele fazia isso? No dia de Yom Kippur. E não era de qualquer jeito. Ele precisava se purificar antes, né, com as cinzas da novilha. Por isso ele comenta aqui rapidamente no texto também falando das cinzas da novilha. E apenas levando sangue. Então, para ele entrar no lugar santíssimo, na segunda tenda, ele precisava fazer isso uma vez por ano, ser purificado e tinha que levar sangue. Vamos seguir aqui no versículo, eu li até o 7, né? Vamos seguir aqui no 8. Por isso, por esse arranjo, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, mostrou que, enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. Isso simboliza a era presente e indica que a consciência da pessoa que desempenhava o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas e pelos sacrifícios realizados, porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais. Regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo em que Deus reformulasse toda a estrutura. Então, em contraponto com essa frequência diária de entrada no lugar santo, a gente tinha um local que estava fechado, na visão do autor de Hebreus. Era um local que estava fechado ao povo. Ele estava aberto apenas ao sumo sacerdote e uma vez por ano. Não obstante ele entrar uma vez por ano, só, o autor ainda coloca que o que ele fazia lá dentro não tinha poder e força suficiente para limpar a consciência dele do pecado. Apesar dele receber o perdão do pecado dele, apesar dele receber o perdão pelo pecado do povo cometido por ignorância, estar neste lugar santo, a qual ele fazia apenas uma vez por ano, não tinha força suficiente para limpar a consciência do sumo sacerdote. E se não tinha força para limpar a consciência do sumo sacerdote, que dirá do fazendeiro que estava lá arando a terra e nem condição de ir em Jerusalém ele tinha. Ok? Vamos seguir. Até o momento Paulo está mostrando como funciona. O autor de Hebreus está mostrando como funcionava esse serviço do templo,
e mostrando alguma deficiência nesse serviço. Versículo 11. Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote das coisas boas que estão acontecendo, então por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar santo de uma vez por todas. Ele o fez não por meio de sangue de bodes, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma o seu povo para sempre. Se a aspersão de pessoas cerimonialmente impuras com sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Então, o que a gente tem? Paulo, difícil, né? Eu achar que não foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Eu realmente acho. O autor de Hebreus se vale de um método altamente rabínico que chama Calva Homer, né? Se tal coisa aconteceu, muito mais essa acontecerá. Se tal coisa não aconteceu, muito menos isso acontecerá. Ele faz isso quando ele fala, se não limpava a consciência do sumo sacerdote, muito menos a consciência do povo. E aqui ele já trabalha o contrário. Se com sangue de bodes ele era purificado, com cinza de novilha ele era purificado, muito mais purificado será com o sangue do Eterno, com o sangue do Messias. A consciência dele muito mais será limpa, na verdade agora será limpa pelo sacrifício imaculado do Messias. E se esse sacrifício era feito anualmente, a entrada para o lugar santíssimo era feita apenas uma vez por ano, com o sacrifício perfeito e imaculado do Messias, este caminho agora está aberto. Aberto para quem? Para todos que tiverem, que aceitarem Yeshua como seu sumo sacerdote. Então, em contraponto ao que era feito no Mishkan, ao que era feito no templo, que era uma sombra daquilo que o Messias iria inaugurar, no finalzinho do versículo 10, tradução é um negócio bem complicado que pode desvirtuar bastante o entendimento das coisas, né? Mas ele fala que essas regras eram concernentes à vida exterior, impostas até o tempo que Deus reformulasse todas as coisas. Então aquilo foi necessário, não que ele ia acabar com aquilo, não que Deus acabaria com aquele sacerdócio e com o sacrifício, mas aquilo foi reformulado. E da onde vai a importância de dizer que aquilo não acaba, mas que foi reformulado? O judaísmo não messiânico, ele nunca defendeu, ao contrário do que alguns dizem, de que a prática mecânica de cumprimento de mandamentos e de sacrifícios era o suficiente para perdão dos pecados dele. Essa ideia de que o sacerdote ia lá, fazia, o cara cumpria lá o mandamento e o coração dele estava impuro, ele não estava nem aí com aquilo mentalmente pensando, e isso traria perdão para o pecado dele, como se ele estivesse comprando lá um terreninho no céu. Essa ideia é a ideia de quem não conhece a Torá, é a ideia de quem não conhece nada. Não existe. A Torá sempre exigiu uma intenção do coração, acompanhada por esses sacrifícios. Mas o judaísmo não messiânico, depois da queda do templo, ele passou a pregoar com muito mais força que esse sacrifício não era mais necessário. E que esse sacerdócio, como era conhecido, não era mais necessário. Mas não é isso que o autor de Hebreus está colocando para eles. Aqui, a gente consegue entender, em momento algum ele falou que esse sacrifício não era necessário e que o trabalho de sacerdócios não seria mais necessário para perdão de pecados. Continua sendo necessário, mas ele foi reformulado, porque o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso sacrifício,
Ele foi feito e foi feito de uma vez por todas. Ok? Então tem uma diferença muito grande entre um sacrifício feito de uma vez por todas e a não necessidade mais de fazer sacrifício. Ok? Aqui eu deixo mais um pontinho de uma cutucada, acredito que não é a realidade nossa daqui, mas como a gente está falando para outros também que vão nos ver, não abandone o seu Messias. Não se iluda com coisas e parábolas judaicas que tentam te convencer, inclusive, de que você não precisa de um Messias, que você não precisa de um sacerdócio, que você não precisa de sacrifício. Perdão de pecados é feito mediante derramamento de sangue. E o nosso sangue, o sangue para o perdão dos nossos pecados, foi derramado de uma vez por todas pelo nosso sumo sacerdote, que entrou lá no lugar santo, rasgou aquele véu e deixou esse acesso livre para nós e para todos aqueles que o reconhecem como sacerdote. Ok? Abrace a sua fé no Messias. A gente precisa desse sacrifício para perdão dos pecados. Qualquer coisa diferente disso é uma adaptação, porque não tem mais templo e não tem mais como fazer sacrifício. Ok? O nosso sacrifício está feito de uma vez por todas. Bom, do texto de Hebreus eu fico aqui com vocês. Vamos voltar lá para a Torá agora. E eu quero falar um pouquinho sobre o Shabá. Bem pouquinho para a gente não se alongar, tá ok? Lá em Êxodo 35. Texto da nossa paraxá. Êxodo 35. Eu quero chamar a atenção para dois aspectos do Shabá. Antes de chamar a atenção para esses dois aspectos, quero reconhecer com humildade que estamos aprendendo a guardar o sábado. Eu acho que se todos nós soubéssemos como guardar o sábado, se isso já tivesse sido corretamente interiorizado, eu acredito que Yeshua não precisaria ter chamado tanta atenção para que as pessoas guardassem o sábado de maneira correta. Então acho que a gente está numa caminhada e a gente só vai entender a hora que a gente alcançar aquele sábado eterno que a gente lê todo o Shabá que Davi menciona ele. Só lá no final que isso vai ser revelado. Até lá, a gente vai estar aprendendo sobre o Shabat. Eu quero trabalhar rapidamente dois aspectos do Shabat com vocês. Ambos com questões de tradução. Se a gente conseguir trabalhar os dois, a gente trabalha um só. Lá no versículo 2 de Êxodo 35, a gente lê na própria tradução, feita do inglês para o português, na Bíblia, da tradução proposta pelo David Ster, a gente já encontra defeito aqui. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um sábado de descanso absoluto. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. Comecinho do versículo 2. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias. Está certo. Isso aqui está certo. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias. Por que ele não falou assim, em 6 dias trabalharás? O texto em hebraico e de algumas traduções, ele fala de trabalho passivo. O que é isso? Uma coisa é eu dizer para você assim, em 6 dias você vai trabalhar. E no 7º você descansa. Outra é como está no texto do hebraico, fala assim, em 6 dias o trabalho será feito. Tem uma diferença. E os rabinos se perguntam, por que ele escreveu dessa maneira invertida? Em vez de você trabalhará, ele diz que o trabalho será feito. Tem um ensinamento aqui. O nosso labor, o nosso trabalho diário, ele deve ser entendido
como se a gente trabalha para criar um recipiente, a gente cria um recipiente onde o eterno vai nos dar o nosso sustento. O nosso trabalho, o trabalho que a gente faz, é um trabalho para criar um recipiente, para que o próprio Deus nos dê o nosso sustento. Isso é um contraponto à ideia de entender que o seu sustento você ganha pelo esforço do seu trabalho. Isso não é uma verdade, ou pelo menos nós não podemos tomar isso como verdade. Quem nos dá o sustento é o nosso Deus. O que a gente faz é criar um mecanismo para que Deus nos dê o nosso sustento. Onde está uma importância aí? Tem uma lógica. Se eu entender que o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, é quem me dá o sustento, chega a ser irracional eu pensar que eu vou parar de trabalhar um dia da semana, 2 dias da semana. Porque quanto mais eu trabalho, mais sustento eu tenho. A partir do momento que a gente entende que o que eu faço é criar um canal para que Deus abençoe o trabalho, para que Deus me dê o sustento, eu enxergo que o meu sustento não é o fruto do meu trabalho. De nada adianta eu trabalhar se Deus não encher o meu recipiente que eu estou colocando lá para trabalhar. De nada adianta eu trabalhar um mês seguido sem parar, porque o sustento quem me dá é Deus. Então eu posso parar no dia do descanso, porque eu sei e eu reconheço, entre outras coisas, o Shabá me faz reconhecer que quem nos dá o sustento é o próprio Deus, e não o fruto da sua força, não o fruto do seu esforço. Quando a gente consegue entender isso, mais fácil a gente para e fala, opa, hoje Deus não vai derramar. E aquilo que Ele precisa derramar, Ele vai derramar para mim nos meus dias de labor. E eu não preciso me preocupar com o dia de hoje, porque o meu sustento vem de Deus, e eu sei que Ele só está enchendo o recipiente, o meu vaso para receber o sustento, durante a semana. Isso me traz aquele entendimento daquele texto que o Rabino Shula nos ensinou aqui, falando da multiplicação do azeite da viúva, em que ela providenciou, os filhos dela, né, providenciaram as vasilhas. E quem é que encheu as vasilhas? Foi o próprio Deus quem encheu a vasilha. O que ela fez foi proporcionar um meio para que Deus pudesse encher as vasilhas dela de azeite, através do profeta. O nosso trabalho, ele consiste de um meio para que Deus nos abençoe. Mas quem nos abençoa e quem dá o nosso sustento é o próprio Deus. Ok? Por isso a gente pode parar. Por isso a gente pode parar e descansar. Porque o sustento que nós precisamos, Deus vai nos dar nos dias que Ele falou que era o trabalho ser feito. Essa ideia de e o trabalho será feito, eles chamam de trabalho passivo. Ok? Essa forma passiva de o trabalho será feito em 6 dias e não trabalharás em 6 dias, eles reconhecem, os nossos sábios tratam isso como um trabalho passivo. O trabalho vai ser feito. Por que passivo? Porque não sou eu que estou garantindo o meu sustento. Eu estou garantindo um meio que Deus tem de abençoar o meu trabalho, e aí sim Ele me dá o sustento. Tá bom? Quando o Roche Francisco leu o texto da Torá em hebraico, ele usou uma expressão, Shabbat Shabbaton. Ela também está lá no versículo 2. Todo trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia será para vocês um dia sagrado, um Shabbat de descanso, ou um dia de descanso, ou um sábado de descanso. No texto em hebraico, Shabbat, Shabbaton, um sábado de sábados. Sábado quer dizer descanso, né? Então, a palavra para descanso é sábado. Então, um descanso de descansos. O Shabbat, Shabbaton.
A tradução, do jeito que a gente encontra nas nossas Bíblias, provavelmente quem fez não tinha noção desse estudo, e traduziu um sábado de descanso ou um dia de descanso, que nos dá a entender como sendo um dia qualquer. Mas aqui também, nossos sábios trabalham a ideia de um sábado dentre sábados. O 7º dia será para vós um sábado dentre sábados, um descanso dentre descansos. Uma ideia um pouco confusa, né? Mais fácil quando a gente lê aqui, um sábado de descanso. Mas não, é um sábado dentro de outros sábados. Um descanso dentro de outros descansos. O que isso quer dizer? Todos os outros 6 dias da semana, eles devem ser para nós como dias de descanso. E o sábado ser um descanso no meio de todos os outros dias de descanso. Falar, agora embolou. Não está falando que é para eu sentar? Não, você não pode sentar, é um mandamento você trabalhar. Mas junto com esse entendimento de que nós trabalhamos para criar um recipiente para que o próprio Deus abençoe e nos dê o nosso sustento. Esse entendimento, junto com o entendimento de que durante 6 dias da semana eu preciso descansar o quê, gente? A minha mente. É impossível, é humanamente impossível você conseguir parar de trabalhar no sábado se você passa 6 dias da semana louco com o trabalho. O seu corpo pode até parar, mas a sua cabeça não para. E uma das grandes presentes e dons do sábado é exatamente a gente parar a nossa mente. A nossa cabeça precisa parar, mas a gente só consegue parar a nossa cabeça se durante toda a semana a gente souber que por mais que eu estou aqui, na época deles, com machado cortando lenha, na nossa época, sentado no computador, analisando planilha e coisas do tipo, se o meu coração e o meu entendimento tiver de que, apesar de eu estar fazendo isso daqui, eu estou conectado com Deus. Apesar de eu estar trabalhando aqui, eu estou conectado com a presença de Deus no meio do meu trabalho, com o próprio Eterno me dando sustento. Então, se eu tiver este entendimento, eu estou tendo descanso todos os dias da minha semana, porque apesar de eu estar envolvido, apesar de eu estar mentalmente envolvido, mas eu não estou desconectado de Deus. Quando chega no 7º dia, eu tenho um Shabat Shabaton, um sábado entre sábados, ou como está na tradução, um dia de descanso. Mas é no meio de 7 dias de descanso. Ou seja, gente, o nosso coração não pode estar aqui tão atrelado a esse ganho diário. E isso que eu estou falando para vocês, pode parecer estranho, esse mundo moderno, capitalista que a gente está vivendo, mas não é nada diferente daquilo que Yeshua falou, né? Se a gente for buscar esses ensinamentos de Yeshua sobre o sábado, ou sobre trabalho, todos eles, Yeshua está exatamente nos ensinando, gente, não fica tão preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Quem dá o sustento para vocês é Deus. Esse sustento vem do meu Pai. Enfim, esse entendimento, acredito que é o entendimento que Yeshua tinha do Shabá, tá ok? O entendimento que Yeshua tinha do trabalho. Bom, a gente tem mais uma infinidade de coisas para passar, mas eu vou respeitar o horário de vocês, nosso horário. Mas eu estou coçando aqui para falar mais um e eu vou falar. Quando ele, ainda falando do sábado, ele fala, não pode fazer trabalho, e ele fala algo além, não acenda fogo no Shabá. Mas não acender fogo já está incluso nas coisas que você não pode fazer no Shabá. Por que ele chama isso de novo especificamente, não acenda fogo? Tem um ensinamento do Zohar, que é um livro polêmico do judaísmo, mas é um ensinamento bacana. Ele compara o fogo, que a gente não deve acender no Shabá, exatamente com confusão, animosidade. O que nos faz pensar e que nos faz refletir que
além de não exercer o seu trabalho, tenha cuidado para não acender fogo dentro da sua casa. Como que você acende fogo dentro de casa? É brigando com o marido, é brigando com o pai, é brigando com o filho, é brigando com a esposa. Então, às vezes a gente precisa fazer esforço, né? E se a gente tem que concentrar um esforço para não acender fogo, se a gente tem que concentrar um esforço para não inflamar esse relacionamento, que isso seja feito no sábado. Que a gente faça um esforço tremendo para que a gente não acenda fogo no sábado. Exatamente para que a gente tenha um Shabbat Shalom. Tá ok? Obrigado, senhores.